Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à audioconferência da BR Malls para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Hoje estão presentes para apresentar os resultados os senhores Rui Kameyama, Frederico Villa e Derek Tang. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BR Malls, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Rui Kameyama. Por favor, Sr. Rui Kameyama, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa teleconferência de resultados de segundo trimestre de 2020. Vamos começar aqui a apresentação pelo slide número 2. Em virtude da Covid-19, começamos o segundo trimestre com todo o nosso portfólio fechado e o processo de reabertura tem acontecido de forma gradual e sempre respeitamos as recomendações das autoridades locais. A BR Malls possui um portfólio de qualidade, com força comercial e que abrange todas as regiões do país, como vocês conhecem já, né? Agora, como a Covid-19 se espalhou em momentos e intensidades diferentes, o processo de reabertura também não foi homogêneo. A gente terminou o segundo TRI com 23 shoppings reabertos, que representavam aproximadamente 70% do NOI core da companhia. E no último dia 8 de agosto, a gente retomou a operação do último shopping que ainda estava com as atividades fechadas. E esse foi o primeiro dia desde 17 de março em que ficamos com um portfólio 100% operacional de forma simultânea, ainda que com restrições de funcionamento e de horários. No slide 3, a gente apresenta a evolução de alguns indicadores operacionais. Apesar do cenário de restrição nas atividades de shoppings, é possível observar uma evolução consistente nos indicadores. No slide, vemos o fluxo de estacionamento entre abril e julho, sendo a semana 1 a primeira semana do segundo TRI. As primeiras semanas tiveram um fluxo reduzido devido à pequena quantidade de shoppings reabertos e ao horário de funcionamento mais limitado e também ao receio das pessoas de saírem de casa. No entanto, quando a gente se aproxima do fim do trimestre, o número de shoppings reabertos aumentou para cerca de 20 e o fluxo de estacionamento evoluiu para cerca de 65% abaixo do mesmo período do ano anterior, que é uma melhora importante frente à queda de 90% observado nas primeiras semanas. Em relação à evolução de vendas, o gráfico apresenta a evolução do same-store sales entre abril e julho. É importante destacar que, apesar do SSS negativo, os shoppings apresentavam restrições importantes em dias e horários de funcionamento, onde nenhum dos shoppings do portfólio teve a sua operação funcionando acima de 67% do seu horário de funcionamento normal. Conseguimos mitigar um pouco o impacto do fechamento dos shoppings por meio da oferta de canais alternativos, como o delivery e o drive-thru. E essas iniciativas contribuíram para que os lojistas tivessem vendas mesmo nos momentos em que os shoppings estavam fechados. No gráfico referente ao número de propostas comerciais recebidas, é possível constatar que em junho e julho a gente já percebeu uma recuperação da atividade de comercialização com o número de propostas de novas locações se aproximando a níveis pré-crise nesse período. A gente atribui isso principalmente a alguns fatores. O primeiro, a qualidade e resiliência do portfólio, né? Vale lembrar que a venda do portfólio non-core que a gente vinha executando nos últimos anos e quando a gente compara com o segundo TRI do ano passado, sem dúvida o portfólio atual é muito mais forte e resiliente do que a gente tinha há um ano atrás.
O segundo ponto, a execução do time comercial, né? A gente teve um cuidado muito grande de ter certeza que o time continuava engajado, apesar do momento, e em contato muito próximo com as principais marcas, e acho que essa melhora no relacionamento facilita também a execução na recuperação nesse momento. Um terceiro fator, que é a expectativa dos próprios lojistas, eles já estão percebendo essa recuperação de vendas e as decisões são tomadas olhando um horizonte mais de médio e longo prazo. E o último fator, que a gente atribui um peso grande, e acho que isso vai ser muito importante nos próximos meses, que é o atual patamar da taxa de juros, né? Uma Selic muito baixa e que naturalmente isso estimula os planos de expansão pelos varejistas, sejam de lojas próprias ou pelos franqueados ou franquias. No slide seguinte, o slide 4, a gente apresenta o resultado de vendas de 5 ativos que se destacaram nesses últimos meses. O Amazonas Shopping, o Norte Shopping, no Rio de Janeiro, Vila Velha, no Espírito Santo, o Shopping Tamboré, que é o nosso maior NOI em São Paulo, e o Plaza Niterói, no Rio de Janeiro, que é o nosso maior NOI nacionalmente. E o que a gente pode perceber é que a partir dessa análise do same-store sales semanal, desde a primeira semana do segundo tri, é possível a gente perceber que os ativos se destacaram não só pela retomada que vem acontecendo, mas também por uma consistência disso ao longo das semanas, sendo que alguns desses shoppings foram beneficiados também pela estratégia de malls a hub e pelos novos canais que ajudaram durante os meses que eles permaneceram fechados. A gente espera que essa trajetória de recuperação de vendas continue, especialmente à medida que os horários de funcionamento vão se aproximando do normal, né? A gente vê uma flexibilização mais ou menos a cada 2 semanas, e quando as operações de cinema e entretenimento forem liberadas, a gente espera uma nova etapa de recuperação. No slide 5, a gente apresenta a política comercial adotada com os nossos lojistas ao longo desses meses. O BR Malls continuou tendo como prioridade as medidas de apoio aos lojistas para que eles conseguissem administrar o fluxo de caixa e tivessem o capital de giro para enfrentar a crise. No mês de abril, foi concedida uma redução de 100% no aluguel mínimo aos lojistas que estivessem adimplentes com condomínio. E caso o lojista estivesse inadimplente com condomínio, o vencimento do boleto de aluguel foi prorrogado para março de 2021. O condomínio apresentou uma redução média de 60% e o vencimento do boleto foi mantido para o prazo original. O fundo de promoção foi cobrado integralmente com o vencimento do boleto postergado para março de 2021. Para os shoppings que permaneceram fechados ao longo de maio e junho, a política comercial adotada foi a mesma. Para os shoppings que abriram em maio e junho, ao longo do mês de maio e do mês de junho, a gente concedeu uma redução pro rata aos dias fechados no boleto de aluguel mínimo, assim como uma redução média entre 30% e 40% no valor cobrado do condomínio. No slide seguinte, slide 6, apresentamos alguns indicadores operacionais do segundo tri. As vendas totais do portfólio core da companhia reduziram em aproximadamente 83%, totalizando 781 milhões. O SSS apresentou uma redução de 71% no trimestre. Já a taxa de ocupação, por sua vez, se manteve no patamar praticamente estável frente ao segundo tri de 2019. Ela reduziu apenas 0,1% e atingiu 96,2%. E a preservação nesse nível de ocupação é reflexo da estratégia implementada nos últimos anos, com destaque para a reciclagem do portfólio, as vendas dos ativos não-core nesses últimos anos, o fortalecimento do mix de lojas, que tem sido uma constante na companhia. Em terceiro lugar, o desenvolvimento de soluções para potencializar a performance dos varejistas, como essas novas soluções digitais. E em quarto, as ações voltadas para a preservação dos negócios dos lojistas nesse período específico de crise, como, por exemplo, a política comercial e o desenvolvimento de parcerias para a disponibilização de crédito para os lojistas. Esses mesmos fatores também ajudaram a controlar a inadimplência líquida no período, que totalizou 3,6%, um crescimento de apenas 2,7% quando comparado ao número apresentado no
ano passado. Ao mesmo tempo, o nível de pagamentos em atraso apresentou um crescimento de 9,6% acima do valor do segundo TRI de 2019, totalizando 16%. Seguindo para o slide seguinte, o slide 7, apresentamos as despesas com PDD. E aqui é importante frisar que, diante do cenário causado pela pandemia, optamos por tratar os níveis de provisão de forma mais conservadora. Com isso, a gente revisitou a nossa matriz de provisão de perdas esperadas, com o objetivo de considerar as mudanças recentes no nosso risco percebido de crédito dos lojistas, principalmente em relação ao nível de inadimplência e a expectativa de perdas esperadas da companhia no período, o que ocasionou aumentos não recorrentes na PDD. O indicador de PDD pode ser visto em dois grandes blocos, sendo o primeiro com os efeitos específicos gerados por essa atualização dos critérios de PDD, que totalizaram 26,5 milhões, e um segundo bloco com os impactos recorrentes do trimestre, que totalizaram 36,9 milhões. Nesse primeiro bloco, a gente tem, primeiro, a alteração dos percentuais de faixas de provisão, que gerou um incremento de 4,6 milhões de reais. E o segundo foi o provisionamento de lojistas que não se valeram da política comercial, no valor de 21,9 milhões. Ou seja, foram lojistas que estavam inadimplentes com o condomínio, não tiveram capacidade de caixa de pagar sequer o condomínio e que, portanto, apresentam um maior risco de crédito. É importante ressaltar que não se espera que esses efeitos sejam recorrentes, uma vez que a companhia entende que considerou no seu julgamento o potencial risco de crédito dos meses em que os shoppings permaneceram fechados, o que já não é mais o caso agora. E citando os impactos recorrentes do trimestre, a gente destaca também que desde 2018 a gente fez uma revisão e adota critérios bastante conservadores, porque a gente classifica a faixa do lojista pelo título vencido mais antigo, e a gente aplica o percentual da provisão da faixa sobre o saldo total do cliente, e não do título. Ou seja, agrupa todos os títulos vencidos e a vencer também. E diante disso, há uma antecipação no reconhecimento da PDD. Nesse trio, o efeito da provisão do título a vencer de clientes inadimplentes foi de 15 milhões, e o valor restante, de 21,9 milhões, refere-se a títulos já vencidos, consequência do aumento dos níveis de inadimplência líquida de aluguel e condomínio, que no segundo TRI atingiu 15,9%. Entendemos que esses critérios adotados são conservadores e que aproximam de um critério caixa. Entretanto, vale frisar que à medida que as vendas sejam retomadas e os níveis de inadimplência reduzidos, a tendência é que os ajustes nos percentuais por faixa retornem a níveis mais baixos e que o pagamento dos boletos postergados gerem recuperação de valores já provisionados. No slide número 8, apresentamos o desempenho de nossos principais indicadores financeiros no segundo TRI. Apresentamos redução de 38,8% na receita líquida na visão ex-vendas, totalizando 185 milhões de reais, e redução de 50% no anual do trimestre, também na visão ex-vendas, totalizando 137 milhões. Além desse impacto, a atualização da PDD gerou um incremento relevante em despesas com venda. E dessa forma, o nosso EBITDA ajustado atingiu 48,6 milhões, uma redução de 78% versus o segundo TRI do ano passado. Se excluíssemos os efeitos resultantes do impacto da pandemia da Covid-19 na PDD, o EBITDA ajustado alcançaria 90 milhões de reais, uma redução de 59,8% na visão ex-vendas. E o nosso FFO ajustado apresentou redução de 88% no trimestre, comparado com o mesmo período do ano anterior. No slide 9, apresentamos alguns dados a respeito da estrutura de capital atual. A gente começou o segundo semestre, ou terminou o segundo trimestre, com uma posição de caixa bastante confortável, de 1,2 bilhão de reais, 53% maior quando comparado à posição de fechamento do segundo TRI de 19. Desculpa, a posição de fechamento de 2019.
A nossa posição foi fortalecida por emissão de notas promissórias no valor de 300 milhões no primeiro TRI e pela emissão de cédulas de crédito bancário, CCB, no valor de 400 milhões no segundo TRI de 2020. Em 17 de abril, a um custo de CDI mais 3,1 e prazo de 2 anos de vencimento. Para os anos de 2020 e 2021, a BR Malls não possui compromissos relevantes que possam afetar a nossa liquidez. O índice de cobertura demonstra que nosso comprometimento operacional com o pagamento das despesas financeiras se encontra no maior patamar dos últimos anos. No segundo TRI de 2020, o índice foi de 4,7 vezes. E o indicador de alavancagem atingiu 2,9 vezes nesse trimestre. Hoje a gente conta com uma posição de caixa bastante forte, sem obrigações relevantes até 2021, que nos dá uma tranquilidade bastante grande quanto à solidez do nosso balanço e a opcionalidade para eventuais oportunidades que possam surgir. No slide 10, a gente mostra os esforços realizados pela companhia dentro do processo de transformação digital. Desde 2017, a gente fortaleceu nossa estratégia digital, na qual existe um papel muito importante de cultura e time. E visando fortalecer esse time, em 29 de junho de 2020, a gente anunciou uma mudança organizacional importante. A gente deu um novo objetivo à diretoria de desenvolvimento de negócios, tendo como foco a evolução e aceleração do modelo de novos modelos de negócio e desenvolvimento de frentes digitais e de tecnologia. Essa nova diretoria engloba as funções de planejamento estratégico, transformação digital, tecnologia e novos negócios. E passou a se chamar Diretoria de Tecnologia e Estratégia. Para assumir a liderança da Diretoria de Tecnologia e Estratégia, a BR Malls trouxe o Leonardo Cid Ferreira, um profissional que possui uma ampla experiência na estratégia nas áreas de estratégia digital, marketing digital e e-commerce, e ele já está há algumas semanas integrado dentro da equipe. Com o cenário causado pela Covid, a gente resolveu acelerar, então, os planos digitais. E vale lembrar que o objetivo da estratégia aqui, da estratégia digital, é servir melhor os nossos consumidores e nossos lojistas, aprimorando a jornada do consumidor e tornando o lojista protagonista na jornada do cliente. Para isso, a gente acredita ser essencial o investimento em duas principais frentes. A primeira é o modelo que a gente chama de Mall as a Hub, o shopping como um hub. Para isso, a gente fez uma parceria com a Delivery Center, que está em fase de rollout acelerado agora. A gente espera ter cobertura em todos os nossos shoppings até o final do ano. Em paralelo com esse investimento, a gente desenvolveu e maturou outras iniciativas de multicanalidade, como a possibilidade de comprar através de drive-thru e de lockers nos nossos shoppings. E a segunda foi o desenvolvimento de um aplicativo para os nossos consumidores usarem em cada um dos nossos shoppings. Esse app oferece ao cliente um serviço de marketplace, em qual o consumidor pode comprar nas lojas de shoppings e receber o produto numa velocidade muito rápida. E agora um programa de relacionamento, cujo objetivo é aumentar os canais e os momentos de interação com os nossos consumidores, fidelizando e conhecendo melhor os hábitos deles. Naturalmente, todo programa de fidelidade precisa de alguns ativos, alguns atrativos específicos, e no caso dos shoppings, acho que a gente, além da gente ter o mix todo que pode ajudar na pontuação do programa de fidelidade, é importante destacar que a gente também tem propriedades específicas inerentes ao shopping, tipo o mix de gastronomia, entretenimento, eventos de marketing, estacionamento, tudo isso pode ser utilizado e alavancado pelo nosso programa de fidelidade. Hoje, a gente possui 8 shoppings com o app do consumidor e com esses features em funcionamento, e a nossa expectativa é que até dezembro desse ano a gente faça o rollout em mais 18 shoppings do portfólio. No slide 11, a gente mostra aqui, então, o que é o foco da companhia, nossos principais objetivos nessa retomada. O primeiro é o foco na recuperação, para a gente garantir que isso seja feito da forma mais segura possível para os clientes, lojistas e colaboradores. Estamos mantendo as medidas rígidas de higienização
Isso tem sido muito importante para transmitir bastante confiança e segurança para os nossos consumidores e que ele possa cada vez mais voltar a enxergar os shoppings como destino de lazer. Isso naturalmente vai ajudando também nas vendas. Nesse período também a gente vai estar apoiando os lojistas de todas as maneiras possíveis e o relacionamento comercial que a gente desenvolveu ao longo dos últimos anos nos dá uma força bastante grande para que as soluções sejam construídas em conjunto com eles e que a recuperação junto com os nossos lojistas ocorra da melhor forma. Em segundo lugar, a estratégia da companhia nos últimos 3 anos vai mostrar agora mais do que nunca a importância da gente ter evoluído para um portfólio mais qualificado e mais consistente, ao mesmo tempo um balanço robusto que nos dá tranquilidade para atravessar esse período e nos deixa preparados para investimentos e eventuais oportunidades no cenário pós-Covid. Terceiro, no longo prazo, a gente acredita que os fundamentos permanecem inalterados. Isso é muito importante. Muito se pergunta, todo mundo acho que entendeu que esse trimestre foi um trimestre atípico, mas acho que a gente sempre bate na importância da gente voltar para os fundamentos. E a gente está confiante que os shoppings continuam sendo a melhor opção para o varejo no Brasil, que os consumidores e os lojistas vão ficar ainda mais seletivos, optando por ativos que tenham excelente performance, mas também, mais do que nunca, que ofereçam essas novas soluções. E a procura e o desenvolvimento dessas soluções digitais vão ser acelerados e a gente enxerga que, mesmo com o aumento da penetração do e-commerce no varejo brasileiro, os shoppings estão muito bem posicionados para esse novo cenário, como sendo um complemento ao modelo de negócios tradicionais do shopping. A gente acredita que no Brasil o e-commerce vai se desenvolver através dos shoppings, A gente já tem falado disso, do Mall as a Hub, se beneficiando da localização, menor custo de atendimento, maior velocidade na entrega, toda a tendência de shift from store, click and collect, isso acho que é uma tendência que veio para ficar. E por último, quarto ponto, a gente reforça muito a importância de pessoas e cultura. E a gente tem feito um trabalho muito consistente nos últimos anos para mudar a cultura da BR Malls, focando mais no longo prazo, colaboração e dando uma atenção muito maior para os nossos clientes. E acho que esses valores têm uma importância ainda maior no cenário desafiador como esse, que requer a capacidade das empresas se adaptarem rapidamente às mudanças. E a gente está bastante satisfeito com o time que a gente construiu, um time jovem, com perfil empreendedor e que está se mostrando um time muito importante nesse momento de adaptação e recuperação. Com isso, a gente encerra a nossa apresentação e estamos disponíveis para responder às perguntas. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem de Pedro Rainal, de Bradesco BBI. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado pela apresentação e pela pergunta. Em primeiro lugar, em relação a esse aumento de propostas comerciais que vocês comentaram, o que eu queria entender melhor é se o valor de aluguel negociado com esses novos lojistas está assim, num patamar similar ao que a gente via antes da pandemia, ou se vocês estão percebendo aí uma pressão de preço maior. E também, assim, em relação ao posicionamento de vocês, se é possível que daqui para frente a gente veja potenciais descontos sendo concedidos. E, em segundo lugar, também, o que eu queria entender melhor é o que a gente pode esperar em relação a custos de G&A daqui para frente. Então, acho que esse trimestre vocês tiveram aí um trabalho de corte de custos e de redução de G&A, que acho que foi possível também, em parte, por causa do portfólio fechado. E assim, o que eu queria saber se daqui para frente essas linhas devem voltar ao patamar pré-coronavírus ou se assim, houve aí algum ganho de eficiência que pode acabar assim, impactando permanentemente as duas linhas. Tá ótimo, Pedro. Obrigado pelas perguntas. Sobre a primeira, que é em relação às propostas comerciais. Como eu comentei, a gente realmente tem feito um trabalho grande aí com o esforço do time comercial e acho que ajuda nesse momento a gente ter sempre uma posição próxima dos lojistas, como sendo um landlord muito importante, e a venda dos ativos não-core, que acho que isso também deu uma simplificada, uma melhorada no portfólio, que o nosso portfólio se tornou mais relevante, mais desejado
pelos lojistas e sem ter alguns shoppings que não eram tão desejados por eles, né? Então, isso tudo nos colocou numa posição de estar próximo, e o que a gente percebe é que, ao mesmo tempo que sim, tem algumas lojas que estão se tornando vagas e estão saindo dos shoppings pelo momento, por outro, a gente percebe sim uma demanda crescente e aqui tanto de âncoras, quanto de lojas satélites, tanto de lojas próprias, quanto de franqueados. Eu acho que as marcas que estão bem, elas estão vendo isso como um momento para eles também ocuparem os bons pontos, para eles conseguirem estar presentes nos melhores shoppings a um preço que eles tentam naturalmente negociar, refletindo as incertezas do momento, né? Então, a sua primeira pergunta sobre como é que está sendo a tendência de preços, da negociação de aluguéis nesse momento, essas propostas elas têm vindo com um pouco abaixo do que os aluguéis anteriormente eram praticados, o que dá para entender nesse momento, né? Acho que para quem está do outro lado da mesa ainda há muita incerteza. A cada semana há uma melhora e a incerteza diminui. Mas ainda há uma incerteza do ritmo de recuperação para 2020 e primeiro semestre de 2021. A gente naturalmente está numa posição confortável, né? Quando você está num portfólio forte, uma taxa de ocupação de 96%, você vai aceitar as marcas corretas, o mix correto e ter uma visão de longo prazo para os aluguéis. A gente entende que sim, 2020 e o início de 2021, até a vacina está descoberta ou está aplicada, há uma incerteza maior, mas quando a gente está falando de contratos mais longos, a gente vai olhar nesse horizonte, né? Então, um pedido dos lojistas nas negociações é que durante esse período se reflita essa incerteza e que o patamar de aluguel seja um pouco menor do que o patamar pós-vacina e na maturidade, né? Então, as conversas têm andado nesse sentido em relação a preço e patamares de aluguéis. Sobre a questão de custos e G&A, foi feito um esforço grande, né? Tanto a redução de custo condominial quanto a redução de despesas da nossa sede, e G&A de uma forma geral, e a gente espera que ambos a gente consiga manter determinados savings pós-normalização, né? Eu acho que no condomínio a gente consegue manter no patamar talvez uns 15%, vai variar caso a caso, menor do que a gente tinha pré-Covid, né? Mesmo com shoppings funcionando 100% do tempo. Em G&A a gente também espera que a gente consiga manter parte desses savings no semestre seguinte. Tá ótimo, obrigado. Obrigado. A próxima pergunta vem de Elvis Credendio, do BTG Pactual. Boa tarde, pessoal. Tenho duas perguntas também. O meu primeiro ponto, que eu queria abordar um pouco melhor aqui, é sobre a performance de vendas, né? E se pudessem quebrar entre segmentos um pouco melhor, para a gente tentar entender como que tem sido essa recuperação, né, de vendas. Se tem algum componente de demanda reprimido, que em função da pandemia, as vendas estão até rodando em patamares mais altos para alguns segmentos, como o caso aí de artigos domésticos. Esse é o primeiro ponto. E o meu segundo ponto é ainda na questão de locação. Se vocês puderem comentar com relação a pedidos de rescisão contratual hoje, como estão esses volumes e, dado isso, qual é a expectativa de vocês de ocupação dos shoppings daqui para frente, levando em consideração que vocês também estão vendo do lado volume de propostas comerciais aí crescentes, né? Principalmente nos últimos meses. É isso. Obrigado. Oi, Elvis. Boa tarde. Obrigado pelas perguntas. Primeiro sobre a questão de performance de vendas, né? Isso tudo muito cedo e a amostragem não é tão grande, né? Mas a gente tem algumas hipóteses aqui, né? Algumas coisas que a gente já percebe, né, em termos de segmentos, e a gente comentou até no call do trimestre passado e se confirma nesse, a parte de informática, eletroeletrônicos, artigos para casa, né? Casa, mesa e banho, tem tido uma performance bastante
interessante. Eu acho que isso reflete que as pessoas, os hábitos de consumo das pessoas durante esse período de quarentena, né? Eles passam mais tempo em aparelhos eletrônicos, passam mais tempo na televisão, passam mais tempo, aproveitam mais os itens de casa e querem dar um upgrade nisso. Então, isso a gente percebe como sendo segmentos que vêm se destacando. O que a gente percebe também, por exemplo, no caso do Amazonas Shopping, né, que acho que é surpreendente ali um same-store sale já positivo, mas acho que isso reflete a força do ativo, né, um shopping muito consolidado, o principal shopping do estado, e ao mesmo tempo é uma cidade que passou por uma onda grande infelizmente, passou por uma onda grande de contaminação de Covid, e ao mesmo tempo agora já está num momento bastante diferente daquele pico, né, em que as pessoas se sentem mais à vontade para circular, e não entendemos como sendo uma demanda reprimida. Eu acho que teve esse efeito da demanda reprimida são os primeiros 2 dias. Depois ele já vai voltando para essa curva mais parecida com o que a gente mostrou, né? Então, o que a gente entende é que realmente é um patamar que provavelmente a gente espera que se mantenha e que possa melhorar no dia que os cinemas forem reabertos. Outra coisa que a gente percebe é que talvez os shoppings de perfil mais democrático, eles se recuperem de uma forma mais rápida, né? Isso ainda é uma hipótese, ainda é cedo para a gente afirmar isso, mas o que a gente tem percebido é que parte da população já se sente mais à vontade para sair nas ruas, para frequentar outros lugares, e isso tem acontecido e impulsionado também a recuperação em alguns perfis. Sobre essa segunda pergunta, né, pedidos de rescisão contratual, a gente não tem, assim, sim, existem, né, mas aqui, entre a gente até imaginou no início da Covid que seria um cenário pior. O cenário está sendo melhor do que a gente tinha imaginado originalmente. Eu acho que tem alguns fatores por trás aqui, né? Um é que os próprios lojistas estão percebendo isso, né, que as vendas estão recuperando, e para eles é uma decisão difícil também, né? Eles investiram por economias importantes, no caso de franqueados, ou investimentos importantes, no caso de loja própria, e a decisão de se fechar uma loja é uma decisão definitiva, né? Você pode voltar daqui a algum tempo para aquele shopping, mas você vai perder todo o capex que você fez. Então, eu acho que todo mundo está tendo muita ponderação para tomar uma decisão, não por esses meses, mas olhar o que vão ser os trimestres e os anos subsequentes. Eu acho que está ficando claro para todo mundo que o segundo trimestre foi um choque, sem dúvida, mas ao mesmo tempo esse choque está passando e a recuperação tendendo a se sustentar, que parece que é o caso. Isso naturalmente todo mundo se ajuda, todo mundo se aperta, mas sobrevive e daqui a pouco voltou ao normal. A decisão nossa de isentar os aluguéis durante o período fechado foi muito nessa linha. Olha, vamos olhar o longo prazo, o que é o certo, essa Covid vai passar, a gente tem que preservar, ajudar o lojista que não estava preparado nesse momento para um choque, mas esses choques são de algumas semanas, quizás meses. E acho que a perpetuidade, né, o valor do nosso negócio está muito relacionado ao que a gente está construindo para o mix, o que está construindo para a base de lojistas de longo prazo. E eu acho que os lojistas estão tendo essa mesma visão, absorvendo na medida do limite esse choque durante esses meses, mas a decisão é tentar manter a loja funcionando. E por outro lado, né, o que a gente vê é esse cenário, principalmente o cenário que a gente comentou sobre juros baixos. Acho que isso vai ter um potencial muito importante, né? A verdade é que a gente, como país, nunca viveu um cenário de juros tão baixos, e naturalmente isso vai cascateando para a economia toda. E aqui, quando a gente chega na economia real, a gente está vendo agora os impactos, né? Sejam de IPO, de uma série de redes de varejo, né? A gente vê bastante movimentação nos mercados de capitais nesse sentido. A gente viu follow-ons também recente, né? Então, teve, só para a gente lembrar de alguns, né? Grupo Soma, Vivara, Via Varejo, Panvel, Pague Menos, Quero, varejista lá do fundo. Então, a gente vê uma série de varejistas vindo ao mercado, aproveitando esse cenário de juros baixos e de maior liquidez. Naturalmente, isso acelera o desdobramento disso, é um plano expansionista deles,
e, ao mesmo tempo, para o franqueado, né, que normalmente as franquias operam com payback de investimento de 4 ou 5 anos, para eles esse cenário de serviço muito baixo também empurra esse setor de franquias para frente. Então, se de um lado a gente já começa a perceber isso, algumas franquias que o franqueado anterior está tendo alguma dificuldade financeira, mas a própria franquia, o franqueador, tem um novo franqueado interessado no repasse daquela marca, no repasse daquele ponto. Então, eu acho que esse cenário de juros baixos, esse patamar novo, vai ter um efeito importante sobre a economia real e, naturalmente, isso cresce a demanda por ABL. Então, a gente tem, sim, uma tendência de piora de vacância por alguns que estão saindo, por outro, a gente começa a perceber também esses efeitos que são ventas mais favoráveis do outro lado. Excelente, ficou bem claro. Obrigado. Obrigado, Elvis. Nossa próxima pergunta vem de André Mazzini, do Citibank. Oi, boa tarde, Rui, time. A primeira pergunta é sobre o ajuste de valor justo, né? A UniTR comenta que a principal razão do reajuste para baixo do valor justo foi uma ocupação esperada para frente, ali pelos appraisers, né, pelo terceiro, menor do que eles tinham antes. Eu queria saber se essa ocupação é menor do que vocês têm atualmente, que é 96,2%. E a segunda pergunta sobre iniciativa digital, a gente percebeu que o app da Delivery Center, que é o D-Tudo, né, ele foi descontinuado. E, enfim, agora vocês estão fazendo rollout de vários outros apps por shopping, né? E você já tinha comentado sobre isso no passado, Rui, que o custo de aquisição de cliente é super alto quando você vai brigar com esses grandes apps que têm essa dispersão geográfica maior, né? Então, agora a estratégia é, por assim dizer, hiperlocal, ter um app por cada shopping, e se essa estratégia, de fato, é mais barata e mais efetiva do que tentar ter um app que abarque uma geografia maior. E para essa geografia maior é, de fato, parear com quem já está aí, com quem tem muito cliente, que tem muito dinheiro para gastar com esse tipo de coisa. Obrigado. Oi, Mazzini. Obrigado pelas perguntas. Primeiro, em relação ao ajuste do valor justo das propriedades, né? A gente faz isso, como vocês conhecem, de tempos em tempos, com uma certa frequência, e é basicamente um modelo de fluxo de caixa descontado, shopping a shopping, que vai criando na soma deles esse valor justo das propriedades, né? O que a gente fez foi um processo normal de refresh, de avaliação aqui dessas premissas. A gente percebeu que em uma ou outra premissa a gente era razoável a gente fazer esse ajuste, o que levou para essa reavaliação para baixo, né? Não é nada substancial, como vocês devem ter percebido, mas a gente achou que era o correto a ser feito nesse momento. A gente não teve nenhuma grande variação em função dos efeitos de Covid, porque, de novo, são modelos de DCF de vários anos, então os efeitos eles não são, os efeitos de algumas semanas ou meses já não pesam tanto dentro do todo, né? Então foi um ajuste marginal, normal do que a gente faz de tempos em tempos. Sobre a sua segunda pergunta, né, sobre a Delivery Center, que descontinuou o D-Tudo, que para quem não pegou esse pedaço, né, o D-Tudo era um aplicativo da Delivery Center que estava disponível para os consumidores baixarem e que ele tinha uma série de lojas e restaurantes para entrega rápida, né, a partir dos shoppings, né? E ele deixou de existir porque a estratégia da Delivery Center evoluiu para se concentrar em ser uma empresa mais B2B, em ser uma enabler dos shoppings, enabler dos varejistas. Então, ela fornecer soluções ou para os shoppings ou soluções para os varejistas. E os varejistas, por outro lado, são as empresas B2C ou shoppings dentro das suas estratégias, né? Acho que algumas coisas estão por detrás disso. Primeiro, uma clareza do papel da Delivery Center, como é que eles podem agregar mais valor, resolver as principais dores dos lojistas, as principais dores do shopping. E o segundo, essa constatação que você bem pontuou, sobre em qual território você quer estar presente, você quer jogar, qual é o custo de aquisição para determinados aplicativos que estão disputando a atenção dos consumidores, né? No nosso caso, aí falando de BR Malls e dos nossos shoppings, a nossa estratégia é ter um app por shopping, exatamente
por entender que o recall, né, os nossos consumidores têm uma relação emocional, né, um conhecimento da marca dos shoppings, uma frequência de visita aos mesmos shoppings muito alta. Então faz mais sentido para eles se relacionarem com o shopping que ele frequenta, o shopping dele, né, que seja o Shopping Plaza Niterói, ou o Shopping Tamboré, ou o Goiânia Shopping, o shopping que ele frequenta, o shopping que ele é mais próximo, ele já tem esse vínculo emocional, já tem o recall e, naturalmente, o CAC digital para você fazer com que esse vínculo ocorra digitalmente é muito menor do que se fosse um aplicativo novo, um outro brand que ele não tivesse nenhum tipo de vínculo emocional ou que ele não conhecesse. E, naturalmente, acho que isso vai facilitar também, uma vez adquirido ou baixado o app, né, a recorrência, a frequência de visita, até por ele lembrar o tempo todo que aquele é o shopping é o app do Goiânia Shopping, que ele sempre frequenta várias vezes por mês. Né? Então, a nossa estratégia como BR Malls é ter um aplicativo por shopping e dentro desse aplicativo vários features, sejam de marketplace, de fidelidade, reserva de restaurante, compra de cinema, vários outros features que a gente vai embarcando de forma que o relacionamento dos nossos consumidores com o shopping local se dê localmente, né, da melhor forma offline, com uma experiência incrível offline, mas também digitalmente, principalmente através do app, com uma experiência incrível online com o mesmo shopping que ele já frequenta. Perfeito, Rui. Muito claro, obrigado. E só um follow-up bem rápido. Tem grande escala, então, em vocês fazerem vários apps, entre aspas, diferentes. Eu imagino que o desenvolvedor pode ser o mesmo, os APIs podem ser os mesmos também. É mais ou menos mudar ali o front-end e aí o 17º app deve ser, enfim, quase o mesmo preço dos 16º app que você tinha, né? É mais ou menos isso. Tem grande escala com isso também, fazendo vários apps de hiperlocais pequenos, correto? Sem dúvida. Tem um ganho de escala importante, né? Eu destacaria dois, né? Porque acho que cada vez mais o desenvolvimento de tecnologia é um desenvolvimento caro, né? É um investimento importante, não só de tecnologia, mas também de pessoas. Né? São talentos que atualmente são cada vez mais raros e disputados, então a gente montar o melhor time possível exige escala para isso e para o desenvolvimento. Agora, uma vez que você tem o produto digital, naturalmente é muito mais fácil depois você multiplicá-los, porque você tem o motor e toda a infraestrutura, a arquitetura compartilhada e o front que você vai customizando. Mas sim, tem um ganho de escala muito importante aqui pelo desenvolvimento da tecnologia e também pela expertise do time. Né? O que a gente tem aprendido aqui é que é tão importante quanto ter o produto digital é você ter um time muito engajado para depois você conseguir rolloutar isso nos shoppings e ativar os consumidores, ativar os lojistas. Então, tem uma parte offline muito importante para fazer o negócio dar certo. E aqui a escala novamente ajuda. Né? A gente tem um time já especializado nisso aí, isso vai ajudando não só no desenvolvimento, mas um time dedicado ao rollout desses produtos, isso ajuda muito na escala. Perfeito, obrigado, boa tarde. Obrigado, André. Próxima pergunta vem de Jorel Grisotti, de Morgan Stanley. Boa tarde, Rui. Boa tarde a todos. Eu tenho duas perguntas. Primeiramente, obrigado pelo detalhe do performance por shopping, particularmente para o mês de julho. Uma coisa que eu queria entender mais era o performance a nível lojista, particularmente os lojistas mais pequenos, os lojistas a mom and pops. Você poderia dar um pouco de detalhe, um pouco de cor, de como as vendas estão indo para esses lojistas mais pequenos e também comentar sobre a saúde financeira deles, porque obviamente eles são mais pequenos, têm balanço menor, têm menos acesso a capital. Então eu queria melhor entender como vocês veem a saúde financeira deles agora e possivelmente no futuro. A segunda pergunta é sobre as iniciativas digitais. A gente viu que vocês reorganizaram internamente com um foco mais forte no produto digital. E eu queria melhor entender, vocês hoje têm uma ideia melhor de como BR Malls
podem monetizar esses avanços digitais? Eles dizem que vocês enxergam que a receita digital vai ser uma parte importante da receita total de Berremoz no futuro? É isso. Obrigado. Oi, Joel. Boa tarde. Obrigado pela pergunta. Sobre a questão da performance de lojistas menores, né, mom and pop, saúde financeira deles, ainda é cedo, a gente não tem um clear trend nisso aqui. O que a gente percebeu tanto em inadimplência quanto vacância, isso foi meio across. Não há uma concentração específica num determinado perfil, se é de lojista de com marca, quem marca, de rede. O que a gente percebeu é que, mesmo algumas marcas grandes ou com lojas próprias, vinha muito o seguinte: como é que ele estava antes da Covid? Se aquele lojista já estava meio mal, aí eu acho que a Covid fez ele realmente sair do negócio. Isso aconteceu com marcas maiores, com marcas médias, com marcas menores, com lojas próprias e com mom and pop. Ao mesmo tempo, se ele vinha numa condição mais eficiente, com o business mais ajustado, com um produto mais redondo, com um time com capacidade de reagir rápido, a gente viu isso funcionar também bem para as mom and pops, viu funcionar isso bem. Ou seja, quem estava mal ficou muito mal e talvez não tenha saída, e quem estava bem se adaptou bem. Isso vale para diferentes tipos de categorias. Então, hoje a gente não tem ainda uma resposta para você se há uma tendência clara em relação às mom and pops ou algum outro tipo de perfil. Eu acho que daqui a alguns meses, quando a gente depurar essa situação toda, talvez fique um pouco mais claro. A segunda pergunta sobre como monetizar esses produtos digitais, né? Eu acho que aqui a gente já tem ganhos diretos possíveis e ganhos indiretos, né? E eu acho que um exemplo de um ganho direto, só para ilustrar, na medida que a gente vai conhecendo profundamente os nossos consumidores, né, a gente conheça no nível CPF, né, nível individual, com as preferências e o hábito de consumo, fica muito mais vantajoso toda a estratégia de mídia digital, que vocês já conhecem, né, que a gente vem evoluindo muito nos últimos anos, porque você ter a base de consumidores segmentada se torna um canal, um veículo para propaganda, para mídia, muito mais efetivo para os anunciantes, porque eles conseguem chegar exatamente no perfil que eles querem, nos hábitos de consumo que eles estão procurando. Então, o match entre conhecer profundamente os consumidores e, ao mesmo tempo, ser mais relevante para o anunciante, ser mais eficaz para o anunciante, isso existe uma oportunidade direta aqui da gente alavancar a receita de mídia. Então, esse é um exemplo de como monetizar diretamente, né? Existem várias outras hipóteses, mas eu estou só dando um exemplo aqui. E do ponto de vista indireto, aqui a gente está falando de reduzir o churn, de melhorar as vendas, né? De você conseguir ter uma vacância melhor, de você conseguir ser a principal opção do lojista nas praças, né? Porque eu vou para um shopping da Berremoz, porque lá eu vou vender bem dentro da loja, né, da venda tradicional offline, mas além disso, eu vou conseguir fazer um ship from store mais eficiente, eles me oferecem serviços de logística, tem um serviço de inteligência de dados, mas é difícil esses features individualmente serem monetizados, mas a gente sabe que a gente melhora a preferência do lojista em relação aos nossos shoppings e, portanto, isso se traduz seja numa vacância menor ou nas renovações via business spread, porque a gente tem certeza que a gente está aumentando o nosso value proposition, né? O real estate deixou de ser só o real estate tradicional e com novas camadas de proposta de valor, novos serviços adicionais que a gente vai oferecendo, a gente sabe que a gente aumenta a nossa proposta de valor e isso indiretamente é capturado via vacância, via melhoria de inadimplência, via melhoria de livre spread. Então, é um exemplo de benefícios monetários capturados indiretamente. Obrigado. Obrigado, Joel. Próxima pergunta vem de Igor Altero, de Santander. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela apresentação. Tenho duas perguntas aqui do meu lado.
A primeira com relação à estratégia de reciclagem de portfólio, né? A companhia tem feito um belo trabalho nos últimos anos. Eu queria entender se tem espaço para ter continuidade aqui na reciclagem de ativos e entender com vocês se vocês estão vendo preços mais atrativos nesse momento de pandemia. Essa é a primeira pergunta. E a segunda, com relação à inadimplência, né, que foi um pouco mais alta nesse trio, eu queria entender se vocês observaram aí algum padrão específico de algum segmento um pouco mais pressionado. Então, do meu lado é isso. Obrigado. Oi, Igor. Obrigado pelas perguntas, né? Então, primeira pergunta em relação à reciclagem de portfólio, né? A gente vendeu no ano passado 8 shoppings e nesse ano vendeu 1 shopping, e dentro de toda a nossa estratégia, que a gente tornou pública em agosto do ano passado, né, quando numa carta a gente falou por que a gente estava vendendo esses ativos, o objetivo de fortalecer o portfólio, ao mesmo tempo de liberar capital, uma alocação de capital melhor e uma alocação de tempo melhor do management, para que o management foque nos principais ativos. E naquele momento a gente falou que faltavam 2 shoppings para a gente vender. Isso foi em agosto do ano passado. A gente vendeu 1 em março desse ano e, portanto, só falta 1 shopping para a gente concluir esse processo de reciclagem. A gente entende que o portfólio resultante após essa venda é o portfólio que a gente deseja ter no longo prazo, que é o portfólio correto para enfrentar todos os desafios que a gente tem pela frente, ao mesmo tempo capturar as oportunidades. Então, tem um shopping só que representa menos de 1% da receita. A gente entende que agora não é o momento de fazer isso, até porque há uma incerteza do ponto de vista de qualquer buyer, né, de como é que ele precifica diante do cenário tão complicado de receitas ainda em recuperação. Então, a gente também não tem pressa de vender. Acho que o trabalho que tinha que ser feito foi praticamente concluído, né? A gente está com um portfólio redondo, o que liberou o tempo do management para a gente focar nos ativos corretos. Então, só falta esse que a gente vai fazer com calma aí quando o cenário ficar mais claro, mais para frente. E sobre inadimplência, ainda não há uma tendência também, Igor, que não há uma concentração específica. A gente vê isso meio across the board e é uma resposta parecida com a do Dorel. Acho que depende menos do segmento ou do tamanho de loja, depende mais se o lojista já vinha bem ou se ele já vinha com dificuldades. O lojista que vinha com dificuldades antes da Covid, aí ele está sofrendo mais. Então, isso é como se todo mundo andou para trás ou algumas casas durante esses meses de fechamento. Quem tinha um business já mais organizado conseguiu navegar melhor. Quem estava com uma dificuldade maior teve o cenário ainda mais difícil durante a Covid, né? O que é bom nesse caso, e a gente falou isso no call do primeiro TRI, é que como a gente tinha feito o dever de casa já de limpar o mix, de reestruturar o portfólio, né? A gente entrou na Covid com a melhor taxa de ocupação nos últimos 5 anos, né? Quando a gente entrou em meados de março, e a melhor inadimplência líquida praticamente na história da companhia, com um custo de ocupação saudável. O que isso significa? Né? Que a carteira de lojistas ela estava com uma boa performance de vendas, que também estava crescendo, adimplente e com custo de ocupação adequado. Então, na média, a gente consegue absorver determinados choques, né? Os lojistas são aptos a absorver determinados níveis de choque e durante o período que ficaram 100% fechados, a companhia também usou a escala, o balanço para ajudar os lojistas a preservar os atributos de longo prazo. Né? Então, a gente, ao reduzir os nossos aluguéis, ao dar isenção dos aluguéis, a gente naturalmente também ajuda os lojistas a navegarem esse momento. Então, a gente entrou com o portfólio muito redondo no período de fechamento, a partir de 15 de março, e ajudou no limite do que a gente podia ao longo desses meses de fechamento. Tá ótimo, Rui. Bem claro. Obrigado. Obrigado, Igor. Nossa próxima pergunta vem de Marcelo Mota, de JP Morgan. Oi, boa tarde. 2 perguntas rápidas também. A primeira, se pudessem comentar, enfim, 100% dos shoppings estão abertos hoje, obviamente entretenimento ainda tem alguma restrição, então tentando entender aí do aluguel máximo que você poderia
cobrar, né, desses shoppings, tem horário, tem restrição de horário, às vezes de abertura, então só entender como é que vocês estão vendo esse número, né? Vocês comentaram que o aluguel está sendo num prorata, então, né, se a gente pegar aí o terceiro tri do 100% que você poderia fazer hoje, né, 14 de agosto, quanto daria para fazer, dadas essas operações aí que, enfim, ou não estão abertas todo dia, ou estão proibidas de abrir como cinema. E a outra pergunta, só na questão das outras despesas, né, vocês comentam ali de um projeto cancelado no Sudeste, imagino que isso aqui é um greenfield, mas só para entender exatamente o que foi, tem alguns detalhes que vocês podem dar sobre os projetos, foi uma decisão pelo Covid, ou foi alguma outra aprovação que não ia sair, só entender se isso aqui é mais relacionado à pandemia e à economia atual, ou se tem alguma outra coisa por trás. Obrigado. Obrigado pelas perguntas, Mota. A primeira delas, né, como é que a gente está cobrando os aluguéis pós-reabertura. E aqui, o primeiro comentário é isso, né, foi pró-rata em relação às semanas que tiveram fechadas. E depois disso, a gente ainda tem calibrado, e existe um volume importante de descontos ainda sendo praticados. Esses descontos, eles são concedidos caso a caso, e a gente vai olhando principalmente como é que está a performance de determinada loja pós-reabertura, né? A gente sabe que como se fosse... Tem várias variáveis que pesam aqui, né? Uma delas, por exemplo, é o horário de funcionamento. Então, só para dar um exemplo, né? No Rio de Janeiro já voltou para as 12 horas de funcionamento normal. Em São Paulo, ainda está em 6 horas. A gente espera que isso possa evoluir, que existe uma interlocução com o governo e com a Prefeitura de São Paulo. A gente acha que, pelo que as estatísticas que eles mesmos fornecem, parece que os casos já estão muito mais de Covid, já estão muito mais controlados e que possibilitaria os shoppings ampliarem o horário. Ainda em São Paulo, o horário é de 4 da tarde às 10 da noite, que também não é o horário que a gente entenda que seja o horário correto para se ajudar na recuperação do varejo. Então, há uma interlocução também para conscientizar as autoridades públicas que existe uma forma mais otimizada de se conseguir os mesmos objetivos, né? Então, esse é um exemplo, né? O horário de funcionamento tem um impacto. O outro é o segmento, tem alguns segmentos que estão recuperando mais rápido e, portanto, necessitam de menor ajuda, enquanto que são outros segmentos que têm mais dificuldade, sejam pelas restrições a provadores de roupa, sejam restrições específicas ao segmento, e a gente tem que tenta ajudar mais quem precisa mais, né? Então, está sendo caso a caso, ainda há um volume importante de descontos sendo praticados e que a gente espera que, à medida que as vendas evoluam nas próximas semanas, esses descontos vão sendo gradativamente reduzidos também. A sua segunda pergunta sobre um projeto cancelado no Sudeste, né, que a gente fez o write-off e baixou, se não me engano, aproximadamente 6 milhões nesse trimestre, né, que referia a um greenfield que a gente tinha planos de eventualmente seguir adiante. Ele já estava em avaliação e a gente resolveu não seguir adiante com esse projeto. E aqui eu acho que sim, o Covid teve um peso nessa decisão, né? A gente já vem falando sobre isso, a gente acredita que o espaço para greenfield no Brasil, com bons retornos, já são bastante limitados, e acho que pós-Covid, o que muda estruturalmente é que a agenda dos próprios varejistas é uma agenda que também está em evolução. E se até pouco tempo atrás a agenda prioritária deles era de expansão e footprint, cada vez mais a gente vê eles migrando para uma agenda de omnichannel e as soluções digitais, né? E acho que a nossa própria estratégia reflete isso, né? Acho que a gente, em termos de alocação de capital, tem um apetite menor para greenfield, e por outro lado a gente tem um apetite maior para a gente acelerar a nossa transformação digital, tudo isso que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Então, a decisão da gente descontinuar e sair desse projeto foi nesse sentido. A gente acha que não vai ser a melhor alocação de capital, o melhor retorno para a companhia, e aí a gente deu baixa nesses investimentos que a gente tinha feito, que eram principalmente em projetos. Perfeito. Obrigado, Rui. Obrigado, Marta.
Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais. Agradeço a presença e a atenção de todos vocês. Foi um trimestre bastante difícil, né? Acho que o trimestre mais difícil que o varejo brasileiro viveu e, por consequência, os shoppings. Mas a gente olhando para frente, eu acho que o importante é isso, né? Uma vez passado esse momento mais crítico, é olhar a curva de recuperação, ajudar os lojistas. A gente tem uma atitude bastante próxima a eles e tenho certeza que a solidez e os fundamentos do nosso negócio estão preservados. Então, obrigado pela atenção de todos e a gente permanece disponível junto com o time de RI. Obrigada. A audioconferência da BR Malls está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.